Paz do Senhor, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A minha gratidão a Deus por você aqui que é meu inscrito, a você que é novo inscrito, a você que me segue aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, que nós temos aqui crescido junto através da palavra de Deus. E hoje, nessa segunda-feira, uma palavra aqui, uma reflexão aqui para a tua e para a minha semana. Algo que sempre eu fico muito pensativa, toda vez eu penso muito sobre isso e até eu queria aqui compartilhar, antes de começar essa mensagem, eu queria compartilhar aqui algo com você. Toda vez que Deus quer punir alguém, Ele não tira aquilo que Ele deu, mas Ele se retira. E isso é muito forte e você vai entender aonde eu estou querendo aqui chegar. Então, presta muita atenção nisso que eu falei. Quando Deus, ele quer punir alguém, ele não retira o presente que ele deu, ele não retira a unção, mas ele se retira. Será que Jesus já não se retirou da sua vida e você acha que é o Senhor que está te usando e não é ele? Nós precisamos ficar atento. Então, aqui é um alerta. E para você pensar aí, para você refletir a sua vida espiritual, como é que ela está diante de Deus. Então a palavra se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, do 15 ao 21. Até mesmo breve, né? Não vou ler aí anterior, mas eu vou estar aqui explanando aqui um pouco da história e vocês já até sabem de quem que eu vou falar, que é de Sansão e Dalila. Vamos lá? Juízes capítulo 16, versículo do 15 ao 21, que diz assim: Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em quem consiste a tua força. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias, as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou um nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, se ia de mim a minha força. E me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrirá todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobri todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com as 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere, até o 22. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. E aqui eu quero já declarar aqui algo sobre a sua vida. Toda vez que o diabo nós sabemos que ele é astuto e ele é sagaz. O diabo ele não tem pressa de fazer com que você caia no erro, que você caia no pecado. Só que não é somente te levar ao erro, não é somente te levar ao pecado que ele quer. Ele quer ferir a imagem de Deus através das pequenas criaturas, os pequenos petros, pequenos fragmentos da rocha de Cristo. Somos chamados petros. Ele quer ferir a nós, tocando naquele que Deus criou o diabo quer tocar na criatura, no Filho de Deus, para tocar em Jesus, para ferir a Jesus. Então toda vez que você peca, toda vez que você erra, toda vez que você cai, você não se arrepende, você está afligindo, você está machucando o coração de Deus. E é isso que o diabo quer. Não somente que
a criatura, aquilo que Deus criou, o ser humano, venha se deteriorar, mas manchar o ser humano, mas é envergonhar a Cristo. Olha lá o que você criou, olha lá o que você fez, só tá te causando vergonha. Mas glória a Deus, porque Deus, Ele enviou o seu Filho amado Jesus. Então, por mais que Ele tente envergonhar todos os nossos pecados, Jesus já está consumado, já foi consumado na cruz do Calvário. Só que parte de mim é você andar pelos caminhos retos, caminhos de santidade. Sansão, ele tinha um chamado do Senhor para libertar os israelitas da ameaça da Filistia, dos filisteus. Nós conhecemos muito bem a história. Os pais de Sansão, né? Sua mãe não poderia engravidar. O anjo aparece, ela engravida ali, já há um milagre. Porém, esse anjo vai aparecer a seus pais e vai dizer que esta criança que estava no ventre, ela era um nazireu de Deus, era um menino santificado, era um menino separado, era um rapaz separado para o propósito único de Deus. Não poderia se passar navalha, não poderia tomar bebida forte, nada contaminado. E esse menino, né, a palavra vai dizer que Sansão, ele nasce robusto, um menino bonito, um menino forte, não entrava bebida forte em sua boca, ele não podia tocar em gente morta, nada disso Sansão ele poderia se aproximar e pior ainda, tocar. Sansão não podia. E a Bíblia vai nos relatar que nem sobre os seus cabelos poderia passar navalha, porque ele era um nazireu de Deus. Sansão era separado para um propósito maior de Deus. Assim como eu e você, nós somos separados. Não que nós não podemos cortar o cabelo, não é isso, ao menos que Deus te peça, ao menos que Jesus te peça. Mas o Senhor nos criou para um propósito dele. E quando nós não vivemos o propósito de Deus, nós adulteramos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Você já viu gasolina adulterada? O carro até pode andar, só que essa gasolina adulterada, que tem água misturada, ela vai dar problema. Lá na frente, esse motor desse carro pode ser o carro mais bonito, como o mais simples. Vai dar problema e esse carro vai parar. Assim somos nós também. Nós somos como se fosse um motor aí nas mãos do Senhor. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Mas nós funcionamos através do propósito que Deus tem para mim e para a tua vida. E quando nós não funcionamos, quando nós não andamos de acordo com aquilo que Deus quer, nós estamos nos prostituindo, nós estamos adulterando aquilo que Deus nos chamou para que nós fizéssemos. E aí nós ficamos à mercê do diabo. Porque ele vai vir te tentar, ele é sagaz, ele é astuto, como eu comecei aqui no começo do vídeo. Além dele ser astuto, ele é sagaz, ele é paciente em tentar você, tentar aonde o seu coração vai pender para algo que você já tem aí uma certa carência a cair. E com isso, o diabo te pega no colo, o diabo te coloca para deitar, porque você come aquilo que ele te deu, um prato delicioso, e pensa aí, o diabo não vai te apresentar coisas feias. Imagine aí no âmbito aí qual o teu coração talvez pende para um relacionamento, para dinheiro, enfim, pense aí, ou bebida, pense você, pornografia, uma masturbação de ver algo que você não precisa se conhecer, você não precisa se tocar para você se conhecer. Isso é uma mentira do diabo a você jovem que está aí me ouvindo. Enfim, seja quem vai ouvir esse vídeo aqui, você não precisa se tocar para se conhecer. Você precisa tocar em Jesus, você precisa conhecer a Jesus. Para então se conhecer quem verdadeiramente você é, que você é semelhança do Altíssimo. E a Bíblia vai dizer que o diabo, ele te coloca, ele te apresenta o prato, te coloca para deitar, e depois ele te descobre, para te envergonhar. E a Bíblia vai dizer que o chamado de Sansão era matar, libertar os israelitas da ameaça dos filisteus.
Porém, Sansão, ele não faz aquilo que Deus pede. A gente vai ver nos capítulos anteriores que ele vai tentar, ele vai dar um enigma. E quando ele está voltando, ele quer se casar com uma mulher. A própria palavra vai dizer que ele quer se casar com uma mulher. Diferente daquilo que Deus, né, diferente do povo, da cultura. Vai dizer a palavra que era da permissão de Deus que ele se casasse com essa mulher. E os pais não gostam, porque sabe qual é o chamado de Sansão. Só que Sansão, quando ele e os pais estão voltando para casa, ele mata um leão. Só que quando ele vai voltar de novo, esse leão ali tá quase apodrecido. Só que do leão, do forte, vai sair doçura, como ele vai falar de um enigma, que do forte saiu doçura. O que é doçura? Um mel da abelha. A força, a riqueza da força do leão. E eles descobrem isso porque é descoberto o enigma. E aí nós sabemos a história que ele tem que ir atrás de muitos e muitos prepúcios ali para poder levar pele, roupas. Só que a história não fica por aí. O que acontece é que Sansão, ele vai se encantar com... Antes disso, Sansão vai dizer que, né, como eu falei aqui, Sansão, ele vai pôr fogo na seara dos filisteus. E depois a gente vai ver que, por misericórdia, Sansão, ele vai ferir aí, ele fere 1000 homens com uma queixada de um jumento. E de quem que vinha essa força? Do próprio Espírito Santo de Deus, que o próprio Espírito Santo de Deus se apossou de Sansão. E aí, então, vai se dizer que Sansão, ele vai ser traído por Dalila quando eu entro nesse capítulo aqui. E vai dizer que, e julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Perante 20 anos, Sansão, ele julgou Israel. Só que o problema entra aqui entra no capítulo 16, do qual Sansão, ele vai se engraçar com uma mulher chamada Dalila. E o problema que eu vejo aqui mais grave é que ele, sabendo que ela era de outros povos, de outras culturas, do qual ele não podia se engraçar, ele começa a flertar com Dalila. Ele vai deitar no colo de Dalila e Dalila vai dizer que a alma dela se angustia até a morte. A alma dela se angustiou até a morte, a tal ponto dela falar: por que você não conta os seus segredos a mim? Em que consiste a sua força? Porque os filisteus já tinham vindo até ele e Dalila já tinha falado: aí vem, Sansão, os filisteus contra ti. E ele fala: eu sairei e destruirei e acabarei com os filisteus. E assim acontece. Só que até uma hora que eu creio é que talvez ele esteja somente, ele não entrega ao seu coração Sansão, mas até o momento que ele entrega ao seu coração, ele descobre o seu coração. E aqui é algo gravíssimo. Quando ele descobre o seu coração, ele se deleita no colo do pecado, ele se deleita, sabe aquele tipo de, eu posso ficar aqui vendo um filme aqui, que nada vai me acontecer? Pare de querer ser super-herói, pare de querer ser a super-mulher, achando que não vai cair nesse pecado. Talvez o seu pecado possa ser aí a fofoca, e você não sai dessa roda escarnecedor. Já o diabo, ele só tá aí, ó, te engodando, porque isso é um laço do diabo para te laçar e para te fazer cair, para te fazer envergonhar. Cuidado, a gente vê tantos homens e mulheres de Deus que estavam em patamares muito altos e caíram, e a gente vê tantos escândalos por aí. Mas por que será? O Espírito Santo, ele te dá sinais, é como um farol de trânsito, ele está te dando sinais. Se você avançar esse farol vermelho, você vai se matar e você pode matar outras pessoas, outras vidas. Então entenda que quando Deus chamou Sansão, o chamado não era só para ele, ainda que Deus tinha um chamado para ele. Você vê que era para uma nação, era para o povo israelita, não era só para ele. Então nós precisamos parar e começar a analisar que quando o Senhor nos chama, Ele nos chama com um propósito, para salvamento de outras almas, para libertação de vidas, nações que estão cativas, para curar pessoas que estão doentes, para sarar pessoas que estão doentes. O chamado nunca será só para você. O chamado não é só para você, não é para tua exaltação, é para a exaltação de Deus, é para a glorificação do nome do Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas, para que outras vidas sejam aí sustentada pelo chamado que Deus tem na sua vida. Muitas pessoas vão se levantar pelo chamado de Deus na sua vida.
Só que a gente vê que Sansão, ele deita no colo de Dalila e ali ele se descobre o seu coração. E quando ele descobre, ele vai descobrir aí o seu coração, ele revela o seu coração e ele fala: nunca jamais sequer passou navalha no meu cabelo. Então Dalila descobre, Sansão dorme no colo dela, ela faz tranças em seu cabelo. E o que nós menos percebemos aqui é que quando nós estamos enredados nos laços dos ardilhos de Satanás, a primeira coisa que vai te causar espiritualmente é um sono. Isso se chama espírito de Nosferato. É o espírito do sono. Você não terá mais vontade de ler a Bíblia, você não terá mais vontade de jejuar, de orar mais, porque há uma sonolência sobre a sua vida, para que você não conheça a verdade, para que você não conheça. Quantas pessoas estão cegas, estão com o espírito de Nosferatu em suas vidas e estão dormentes, estão dormindo, não conseguem perceber a verdade e a realidade dos fatos. E isto é um perigo. Isso é um perigo, é um ardilhas de Satanás. Por isso que nós precisamos acordar o mais rápido possível. Porque muitos ficarão, porque estão dormindo. Então que em nome de Jesus, eu repreendo agora em nome de Jesus todo espírito de Nosferatu sobre a sua vida, que todo espírito de sono, toda essa mornidão, todo esse sono em nome de Jesus caia por terra em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que ela faz tranças, Dalila faz trança em seus cabelos. E ela fala assim: Sansão, aí vem os filisteus. E ele fala: e então saírei novamente e terminarei os filisteus. Só que quando os filisteus vêm, ele já não sabia, mas Sansão, antes dos seus olhos serem arrancados, Sansão já tinha perdido a visão por deitar no colo de Dalila. Por isso que eu comecei esse vídeo falando que toda vez que Deus, ele quer punir alguém, toda vez que Jesus, ele quer punir alguém, ele não vai tirar a unção que ele te deu, porque isso é presente, é dom de Deus, ele te deu, ele não vai pegar de volta. Mas a pior coisa é que ele se retira. E Sansão não tinha percebido, mas o Espírito de Deus já tinha se retirado. A presença do Senhor já tinha se retirado dele. Isso é o mais grave, isso é o ápice do ministério. Que adianta ter tanto fogo e não ter a presença de Deus? As pessoas podem ser até mesmo ser tocadas, mas elas são tocadas naquele momento, mas elas saem vazias. O que adianta isso? Nós precisamos buscar pela presença, que então o fogo virá. Temos que parar de ficar buscando parnafenálias, ficar criando coisas, sabendo que só a presença do Senhor é que salva, transforma, batiza, muda e leva para o céu. É somente a presença de Deus. E quando Sansão ele sai, a Bíblia vai dizer que os filisteus arrancam os olhos de Sansão. E como eu falei, ele já estava cego. Ele já estava cego quando ele começou a flertar com o pecado. Quando ele deita no colo de Dalila, ele perdeu a visão do chamado que Deus tinha para ele. Ele perde a visão antes, quando ele começa a flertar com Dalila. E aí, só depois que ele fica cego, e aí ele vai perceber que o que ele estava fazendo era errado. E aí a Bíblia vai dizer que precisou de um servo para poder guiar Sansão dentro ali de uma caverna, ali dentro de um templo. A Bíblia vai dizer que Sansão faz cair o templo de Dagon. E aí vai dizer que Sansão ele vai clamar a Deus. E quando ele clama a Deus, ele pede pela misericórdia de Deus, para que pela última vez Sansão possa derrotar os filisteus. E aí sim Deus concede o desejo de Sansão por misericórdia e graça para dar a vitória ao povo. Veja, como eu falei, o chamado não é só para você. O chamado é para alcançar vidas. Só que quando Sansão derrota pelo poder de Deus, por graça, misericórdia do Altíssimo, os filisteus eles são mortos pelo poder de Deus. Deus concede esse desejo ao coração de Sansão. Só que assim como o templo de Dagon cai, Sansão cai junto e Sansão ele morre junto.
porque esse é o melhor exemplo que nós temos, assim como outros também nós temos aqui na Bíblia. Sansão, ele começou certo, só que ele terminou errado. Então, não pode até ser mesmo um jargão aqui, mas é a realidade dos fatos. Não importa como você está começando, não despreze os seus começos, mas o importante é como você vai terminar. Sansão se perdeu no meio do processo, Sansão se perdeu no meio do propósito. E quanto, se eu e você, a gente não tomar cuidado, a gente se perde na fofoca, nas mentiras, a gente se contamina por olhares, invejas. A gente se contamina por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve. A gente se contamina porque o ministério de fulano tá dando certo e você quer fazer da mesma forma. Mas Deus chamou cada um segundo o seu propósito, segundo o seu querer. Tanto o querer e o efetuar é do Senhor, não é teu. Você é só apenas um instrumento, um canal para alcançar vidas através do chamado que Deus designou e destinou a sua vida para que você vivesse, para que outras vidas fossem alcançadas. E aqui eu falo de novo, nós precisamos tomar cuidado, porque assim como foi na vida de Sansão, Deus, quando ele quer punir alguém, quando Deus quer punir alguém, ele não tira aquilo que ele deu, mas ele pune essa pessoa se retirando. Olha o que é pior. Só que tem muitos que o Espírito Santo já se retirou dessa pessoa, como punição. Ele já se retirou há muito tempo. Há muito tempo o Espírito Santo já se retirou de muitas pessoas, de muito ministério. E as pessoas e ministérios estão achando que Deus está operando e Deus não está naquela casa. E Deus não está operando na vida daquela pessoa. Só que essa pessoa não percebeu e acha que o movimento, porque Deus tem alcançado e salvado muitas pessoas, está achando que ainda é a presença de Deus, mas não é. É a misericórdia e a graça, porque muitas vidas estão ali e muitas vidas estão ouvindo. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. Quem que nós temos sido na nossa caminhada? Davi, quando ele errou, quando ele pecou, ele foi se consertar com Deus. Aqui eu vejo um jovem que perde a visão, outro jovem chamado Davi, que recorre rapidamente, ele cai no erro do pecado, mas ele recorre rápido para se perdoar, para se consertar. E a presença do Senhor não saiu dele. Só que a palavra diz que a espada jamais se apartou da casa de Davi. Só que nós também vemos outro jovem que não se encantou com os seus encantamentos, a mulher de Potifar. Ele foge, e por ele fugir, José foi honrado. O princípio de honra começou dentro da cadeia sobre a vida de José. Nós vemos aqui 3 jovens, 3 exemplos. Um que fugiu da tentação. Muitos só dizem pela metade esse versículo, mas a verdade é, como que nós podemos fugir da aparência do mal? Como que nós vamos fugir dos encantamentos, dessa onda de ficar flertando com o pecado, se submetendo ao Senhor? Mas a única coisa que se prega-se por aí é resista ao diabo. Mas como que eu vou resistir ao diabo? Tenho que ter outra coisa para eu poder resistir ele. Primeiro eu me submeto à presença de Deus, para depois sim eu resistir ao diabo, porque quando eu estou submissa, debaixo da mesma missão, debaixo da mesma autoridade do Senhor, então eu consigo resistir às tentações que vêm sobre mim. E foi esse princípio, essa ordenança que José, ele cumpriu. Primeiro ele honrou a Deus, primeiro ele se submeteu a Deus, só então a tentação pôde fugir dele. Não que Davi não se submeteu, Davi até se submeteu, só que Davi era para estar no campo de batalha e ele fica na sacada da casa dele, ele vai ficar no conforto, ele vai ficar no comodismo. Sansão era para estar onde? Para estar lutando, para estar guerreando, para estar vendo as necessidades do povo, mas não, ele vai se desviar do seu caminho, ele toca em coisas impuras que já não era para ele tocar, ele vai comer daquilo que não era para ele ter comido e ainda leva para a família. Olha o perigo do pecado, gente. Olha o perigo que acontece quando nós estamos emaranhados, quando nós caímos nos engodos das trevas, a gente ainda leva outros a pecarem, porque Sansão leva os seus pais a pecarem. Sansão dá do forte que saiu doçura, que tá falando aqui do leão, ele leva essa doçura para dentro de casa. Então não só ele morre,
Ele morre sim, tanto é como ele perde a visão, fisicamente, espiritualmente, mas ele leva esse pecado para dentro de casa. E quantos não estão levando pecados para dentro de casa? Quantos não estão aí deitados no lamaçal do pecado dentro de casa? E quantas e quantos ministérios, eu digo aqui, não estão aqui arredados, engodados por pecados e líderes omissos e não tiram isso dentro da casa, gente. Aqui pode parecer que nada está acontecendo, só que naquele grande dia, naquele dia, tudo será descoberto. É como se abrisse um telão e o Senhor falando, aqui, ó, você não vai entrar por esses e esses motivos, você não entrará na eternidade por esses motivos. Arreda-te de mim para trás com Satanás e seus demônios. É muito grave. É muito grave, por isso que nós precisamos estar atentos a isso. E eu repito novamente, quando Deus ele quer punir alguém, quando Jesus quer punir alguém, ele não tira aquilo que ele te deu, mas ele se retira. Só que muitos estão querendo ficar com os presentes, muitos estão querendo ficar com as glórias, com as honras. Só que a presença de Jesus já não tem mais. Já não tem mais. E isso é muito triste. Então eu peço aqui a você que você reflita sobre isso. E eu deixo essa palavra aqui para o teu coração. Reflita sobre isso. Será que o que tem ecoado na sua vida é a presença de Deus? Ou são apenas os presentes que as pessoas têm se encantado? Por isso que muitos têm saído vazios. Eu sei que muitos pregam por aí, falam que um culto para ser completo precisa haver salvação. E eu concordo, até concordo sim com isso, não discordo. Porque nós precisamos ver salvamentos, nós precisamos ver vidas sendo salvas, aceitando Jesus. Mas para mim o primordial é eu ver uma vida sendo transformada. O que adianta ela somente ali aceitar Jesus e não ter um discipulado, não ter um acompanhamento e continuar com a sua vida? A própria palavra diz, aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é evangelho de renúncia, é um evangelho de transformação. Então não adianta ficar do mesmo jeito 20, 30, 1 ano, não adianta ficar do mesmo jeito. O evangelho precisa me gerar mudança. Se não gera transformação, se não gera mudança, é oba-oba. Não é evangelho que te leva à cruz. O evangelho que Sansão estava servindo era um evangelho que levava à cruz. Um arrependimento ao que o povo estava se voltando a Deus. Só que Sansão flerta, Sansão vai se perder no meio do propósito, no meio do caminho. E ele está achando ainda que a presença do Senhor estava sobre ele, mas apenas estava o presente sobre a vida dele. Aquilo que Deus tinha entregado, só que a presença do Senhor, porque não são os presentes que fazem demônios saírem correndo, não são presentes que te libertam, não são presentes que te enchem do óleo da unção, não são os presentes que batizam, não são os presentes que cura, que liberta, que transforma, mas é a presença do Altíssimo, é a presença de Jesus que batiza, que transforma, que muda, que restaura, que quebra grilhões, que quebra ferrolhos. É a presença de Jesus que abre o mar, é a presença de Jesus que faz todos os seus inimigos, que faz os templos de Dagon caírem por terra. É a presença de Jesus e não são os presentes. Então, o que é na tua vida que está prevalecendo? Será que são os presentes ou é a presença de Jesus? Eu lembro de um homem que vai dizer na Bíblia, Moisés, quando Deus vai falar assim, pode ir, eu mando o meu anjo ir na frente de vocês. E Moisés fala, eu não quero anjo, eu não quero presente, eu quero a tua presença, porque se a tua presença não for conosco, não nos façam ir. Olha a diferença, mas aí você pode me falar, Laís, mas ele não entrou na terra prometida? Sim, ele não entrou. Mas o que Moisés também priorizava era a presença de Deus. Ele errou, mas com o erro dele ele também aprendeu. Deus falava face a face com Moisés. Assim como todos aqueles que Deus levantou e que Jesus tem levantado no anonimato, talvez eu e você aqui, estamos no anonimato e Deus tem levantado. Saiba que você não precisa de oportunidades, faça a oportunidade você, pregue você, porque Deus vai querer que você preste conta de tudo aquilo que você sabia e você não passou. E por isso que eu estou aqui como uma profeta, como boca de Deus sobre a sua vida para te dizer. Cuidado, porque quando Deus quer punir alguém, quando Jesus quer punir alguém, ele não tira os presentes, mas ele se retira. Então, o que tem prevalecido na sua vida? Será que são os presentes ou é a presença?
Fique com essa palavra no seu coração, que o Senhor abençoe a sua semana. Comece, pensa aí, reflita aí na sua vida. O que você tem vivido, o que você tem exalado. Reflita isso. Será que na sua vida tem prevalecido mais os presentes do que a presença? Ou tem prevalecido mais a presença do que os presentes? Porque os presentes são consequências de que tenha quem tem a presença. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, deixa seu like, compartilhe essa mensagem. E mais do que isso, fique aqui me seguindo, porque sempre aqui terá uma palavra para o teu coração, para te abençoar, uma palavra de despertamento, porque é tempo e é hora da igreja se despertar. A igreja está dormindo, é tempo da igreja se despertar, porque Jesus está voltando e ele breve virá, em nome de Jesus. Então, que o Senhor te abençoe, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e deixa aqui o seu comentário, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma ótima semana na presença do Senhor. Deus te abençoe.